Botox ou não Botox? Eis a questão. Se você já ficou nesse dilema, se você tem, como a gente, mais de 40 anos, um pouco mais, um pouco menos, e fica nessa noia, segue aí, porque a gente quer bater um papo sincero, sem julgamento, só dividindo opinião. Então, se liga que a gente já volta. E é isso aí, pessoal. Vamos conversar aqui de igual para igual, trocar opiniões, trocar ideias. Às vezes nem a gente concorda. Por que a gente vai concordar também em tudo? Não precisa, né, gente? Então vamos conversar aqui sobre envelhecer, sobre ter aí mais ou menos 40 anos, como a Carlinha falou, um pouco mais, um pouco menos, às vezes muito mais, às vezes muito menos. Mas fato é que o envelhecimento chega para todo mundo que está vivo e é a parte boa de, né? Vamos combinar que é a opção legal, envelhecer. Então, se Deus quiser, tudo der certo, todo mundo vai passar por isso. E com isso, tem várias questões ligadas especialmente à aparência. A gente sabe disso, a gente Especialmente para mulheres. Especialmente para mulheres, porque a gente está aqui conversando um pouco antes da gente ligar as câmeras. Se faz botox tá errado, se não faz botox tá errado também. Se pensa em fazer plástico tá errado, se quer fazer... A gente sabe que sempre vai ter algum tipo de julgamento. Então, bora fazer o que a gente acha certo. Exato, e a ideia aqui é trocar um pouquinho, realmente, trazer as nossas experiências, contar um pouquinho o que a gente tem feito, saber de vocês o que vocês têm feito. Então, comenta aqui no vídeo o que você tem feito, se você tem pensado sobre o tema. Não esquece de se inscrever no canal, compartilhar bastante esse vídeo. A gente quer trazer cada vez mais essa conversa sobre essa mulher de 40 que tá quase que num limbo, né, gente? Porque isso é uma das coisas que a gente tem conversado muito. Muito tem se falado sobre etarismo, que é um termo que, sei lá, há um ano atrás ninguém tinha escutado falar. E ele surge muito por conta desse massacre que há anos a gente vem sofrendo da indústria cosmética, da moda e de todos os padrões, né, que a gente vê por aí, de você ter que sempre ter uma aparência mais jovem do que você de fato tem na idade. E é esse que é o grande lance, né, gente? A gente não tem que parecer mais jovem, a gente tem que estar feliz dentro do que a gente se encontra, né? Olhar no espelho e estar feliz. E se você precisa, ou se você, sei lá, quer fazer algum tipo de intervenção, alguma coisa para se sentir melhor, é isso que tem que motivar a gente, e não uma estética de uma mulher mais jovem, né? É até difícil a gente falar, porque às vezes até a gente fica confusa do será que isso é legítimo? Será que eu realmente quero isso? Ou será que a referência que eu tenho de uma mulher da minha idade é uma referência de um padrão que eu acho que é o único padrão possível de ser bonita e de estar bem nessa idade? Vocês entendem onde eu quero chegar? Aquela história, né, de a gente entender que você chegar pra alguém e falar quantos anos você tem, a pessoa fala tem um X, você fala, nossa, não parece. Não é um elogio, ainda que a pessoa seja muito bem intencionada. Então, é tudo muito novo e confuso pra gente. Então, é difícil a gente acessar esse lugar do que é legítimo. Mas uma coisa é certa, da mesma forma que a gente todo dia pensa em fazer conteúdo e trazer pra vocês caminhos, soluções para que você não se apegue a um padrão, para você desconstruir um padrão, você não achar que você precisa ter o corpo X ou o corpo Y para vestir tal peça de roupa. Da mesma forma que isso é uma prisão, a autoaceitação a qualquer custo também é. Então você não poder querer, sei lá, melhorar um pouquinho a textura da sua pele, deixar o seu rosto mais descansado, também tá errado, também não é bom. O grande lance é a gente olhar e tentar entender o que a gente realmente quer, o que realmente incomoda a gente e o que a gente está disposta a lidar numa boa e deixar o tempo fluir, tá tudo certo. É difícil, né, gente? É muito difícil porque, além de toda essa questão filosófica, né? Porque é uma questão filosófica mesmo, é um dilema existencial. Parece bobagem e parece um pouco de exagero comparar isso com dilemas existenciais, mas essa é uma verdade. A gente cresceu lendo revista, Capricho, falando que era certo e que era errado. A gente tá vendo os nossos ídolos da adolescência envelhecerem e muitas vezes a gente toma um susto quando a gente fica muito tempo sem ver nossos ídolos aí dar de cara. Porque o tempo chega para todo mundo, não é só pra gente, chega para eles também. E às vezes a gente não consegue fazer o filtro e entender que a pessoa envelheceu. E a gente toma um susto e fala, nossa, tá esquisito. E julga, né? E julga. Às vezes a gente não externaliza isso, mas a gente julga. E faz parte, tá, do ser humano, gente. A gente não acha que você é a pior pessoa por causa disso, que não dá pra gongar e tudo mais. Mas é muito difícil lidar com isso, pessoal.
sentir a textura da pele mudar. A gente que se vê em vídeo todos os dias, por 8 anos seguidos quase, a gente também se julga. Totalmente. A gente tá vendo essa conversa e a gente não sabe a resposta, tá, pessoal? Não, é importante. Isso que você falou é muito legal, né? De ver as pessoas, nossos ídolos. Da mesma maneira que a gente vê alguns que, de fato, você vê as ruguinhas, as marcas, né, do envelhecimento, outras pessoas estão muito diferentes porque também fizeram muitas intervenções e aí a gente também julga. Verdade. E aí, de novo, não tem certo e errado, mas eu acho que todas essas decisões, as exageradas, as de muitos procedimentos ou as de nenhum procedimento, elas não necessariamente passaram por uma reflexão legítima, né? A gente estava comentando também antes do vídeo, muitas dessas coisas são feitas na emoção, num procedimento novo, no que todo mundo está fazendo. A gente deu até o exemplo do silicone, né? Quem viveu os anos 80, com seus, né, 20... 80 não. 80, 90, 90. Com seus adolescentes, nos 90, a gente vê todo mundo colocando silicone. E muita gente colocou sem pensar muito e muita gente está tirando agora. Então, não é nenhuma questão disso, de bonito, feio, não é sobre isso, gente. É sobre a gente entender que qualquer uma dessas intervenções, né, relacionadas à nossa imagem, elas têm que ser legítimas e pensadas e acolhidas, né? Eu tava falando pra Carol, é muito individual. Então, assim, tem mulheres que a primeira coisa que elas olham, a gente pega clientes, quando a gente vai em loja, a primeira coisa que olha é como ficou no bumbum. Eu, por exemplo, não ligo. Eu nem olho como as coisas ficam. Nem lembro que tem bunda. É porque eu praticamente não tenho. Eu realmente sou uma pessoa desbundada, sempre fui. E hoje o que eu tenho tá mole e caído, gente. Porque vou fazer 43 anos, não sei se esse vídeo vai... Acho que eu já tenho 43 anos. Mas eu não ligo. Por outro lado, eu ligo, por exemplo, pra minha barriga. Que depois de 2 gestações, depois de uma perda de peso, ganho de peso, idade e tudo mais, tá mais fácil do que eu gostaria. Então talvez eu busque tratamentos para isso. Eu gosto muito de fazer botox, eu acho que minha cara fica mais descansada. Então eu fui entendendo as coisas, sabe? Eu fui entendendo o que era importante para mim. E mesmo assim não é super claro, né? Mesmo assim não é super claro muitas vezes. Porque, como eu falei, né, tem toda essa questão filosófica, mas tem outras coisas que a gente vai levar em consideração. O que nos agrada esteticamente, a grana envolvida, porque, gente, é caro fazer procedimento estético. A dor envolvida. Cara, além de fazer botox, que eu também gosto, eu já fiz plástica. Vou falar. Demorou muito tempo pra pensar. Eu fiquei muitos anos pensando nisso. Eu fiz, teve uma questão funcional de redução de mama por conta da dor nas costas, mas também teve uma questão estética envolvida. E eu fiquei anos tomando essa decisão com medo do pós-operatório, que foi punk. Foi mesmo. Foi muito punk. Valeu a pena. Eu sou muito feliz com a decisão que eu tomei. Faria tudo isso de novo, inclusive, o investimento, passaria pela dor. Mas a gente vai levar em consideração isso. Foram dias na cama, sem poder me mexer direito, dependendo de ajuda pra, sei lá, pra lavar o cabelo e ir ao banheiro. Então, assim, a gente tem que levar em consideração tantos aspectos, né, práticos, objetivos, mas também filosóficos, estéticos, que a gente realmente fica com a cabeção fervendo. Exato. E como eu disse, a gente não tem resposta, a gente não sabe onde a gente vai chegar com essa conversa toda, mas eu acho que queria abrir essa conversa. Mas eu acho que tem uma coisa que a gente concorda e que a gente quer ajudar e fazer com que esse movimento, né, se reverbere, que é a gente não querer parecer algo que a gente não é. Ou seja, a gente não tem que, com 40... Os 40 não são os novos 20, os 40 são os novos 40. E fim. E é isso, eu acho que a gente tentar realmente parar e olhar, gente, mas eu quero isso por quê? Porque eu vejo as atrizes, as modelos com esse corpo, com essa nessa, ou porque isso é uma coisa que eu olho no espelho e de fato me incomoda a ponto de eu não usar uma roupa, a ponto de eu não usar um biquíni, a ponto de eu sei lá o quê. Não é fácil essa resposta, talvez a gente ainda demore muito tempo para achar. Mas a gente queria muito começar essa conversa e saber o que você tem feito e se ela faz sentido pra gente continuar. Você deixa aqui nos comentários pra gente fazer um outro vídeo, ou quem sabe, sei lá, pensar em fazer uma roda de conversa, né? Comenta aqui se faz sentido pra você e a gente se vê no próximo vídeo.